Chegando para vocês agora a aula de número 3, onde vamos estudar o amplificador de áudio desse aparelho Boombox da JBL. Esse aparelho possui duas saídas de áudio em classe D, 2.6 de potência, ligados nos dois alto-falantes para cada canal. O tweeter para os agudos e o woofer para os médios e graves. Então nós temos duas saídas para cada CI desse, e cada CI desse pode produzir até 20 ou 30 watts de potência sonora, dependendo se ele está funcionando na rede elétrica através de uma fonte externa ou na bateria. Na rede 30 watts, na bateria 20 watts. Lembrando que cada CI desse possui duas entradas analógicas. A entrada para o sinal do woofer, que vem desse processador de áudio digital, e nós temos a entrada do tweeter, que vem do conversor digital analógico. O processador de áudio digital fornece o sinal do tweeter de forma digital, nessa linha I2S, e esse CI decodifica e obtém o sinal analógico para o CI de saída, tanto esse daqui quanto esse, como nós já vimos, tá? Então, pessoal, agora nós vamos ver no esquema elétrico os principais pinos que eles fazem. Então, aqui nesse esquema, como eu falei para vocês, é só clicar dentro de cada retângulo desse. Então, aqui nós temos o CI de saída do canal esquerdo. Então, vamos observar aqui, ó. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos as duas entradas analógicas. A gente tem aqui a entrada L woofer, que é o sinal de áudio para o woofer, o sinal esquerdo. E aqui o LTW do tweeter. Então, aqui é o sinal de áudio para o woofer e aqui o sinal para o tweeter. Dentro desse circuito integrado, esses dois sinais serão amplificados e convertidos em PWM. Como é que é feita a conversão em PWM? Dentro dele tem um oscilador de onda triangular. A frequência desse oscilador é determinada pelos componentes que estão ligados aqui nos pinos 13, 14 e 15. Esses pinos com AM aqui, ó, eles estão ligados internamente no gerador de onda triangular. E por comparação, no amplificador operacional, que recebe a onda triangular num pino e o sinal de áudio no outro pino, na saída dele a gente tem já o PWM. Esse CI pode funcionar em frequências até 1.2 MHz. Geralmente a frequência de 384 kHz é mais usada, mas pode ser outra frequência, não tem problema, tá? A frequência do PWM. Então observem aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então, nós temos aqui dois pinos de saída. Esse pino de saída vai ligado... Vamos para o lado de cá. Esse pino de saída vai ligado num dos terminais do alto-falante do woofer, que é esse daqui. E o outro pino de saída vai ligado no outro terminal do woofer. Como cada pino do alto-falante vai ligado em um pino de saída do integrado... Esse tipo de saída chama-se BTL, Bridge Tied Load, quer dizer, a carga literalmente ligada numa ponte. Então nós temos dois MOSFETs ligados nessa saída, no pino 29, e mais dois no pino 27. Esses MOSFETs vão dar potência para o sinal PWM, que depois vai ser convertido em áudio. Então vamos ver como é que funciona? Então observem o seguinte, aqui na entrada a gente tem um sinal analógico. Então, quando o sinal está positivo, no semiciclo positivo, o PWM aqui nessa saída, ele vai ter o maior ciclo ativo. O que é o ciclo ativo? É o tempo que o sinal fica ligado. E aqui embaixo a gente vai ter esse mesmo sinal, porém invertido. Tá vendo? Esse sinal aqui aparece aqui embaixo invertido. Então observe que aqui eu tenho o sinal mais tempo ligado e aqui embaixo mais tempo desligado. Então aqui a gente vai ter uma tensão. Quando não tem sinal nenhum aplicado, não tem nenhum áudio aqui na entrada, o PWM do pino 29 e 27 são exatamente iguais, só invertido em relação ao outro. Mas ele tem o mesmo ciclo ativo, 50%. Então neste caso, como a alimentação pode ser 17 ou 20 volts, caso eu tenha 20 volts aqui na alimentação do CI, na saída eu vou ter uma tensão média de 10 volts. E aqui também, 10 volts. 10 volts aqui, 10 volts aqui, quando não tem áudio. Tá? Quando tem áudio,
Como o PWM fica mais tempo ligado, essa bobina e esse capacitor aqui vão transformar esse sinal numa tensão contínua. Por exemplo, uma tensão de 12 volts. 12 volts. Aqui, ó. 12 volts. Aqui embaixo, como o sinal fica mais tempo desligado do que ligado, eu vou ter, por exemplo, 8 volts. Isso aqui é só para você ter uma ideia, tá, pessoal? Porque os valores variam de acordo com a intensidade do sinal que entra. Então eu tenho aqui uma tensão de 12 volts, aqui eu tenho 8 volts. De modo que, como eu tenho uma diferença de potencial, vai circular uma corrente pelo alto-falante nessa direção aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai ter som no alto-falante, porque eu tenho agora a tensão analógica aqui, ó. Tá? Agora, aqui na entrada, quando o sinal diminui, quando ele vai para o semiciclo negativo, aí é o contrário. Aí acontece o contrário. Aí eu vou ter aqui na parte de cima um sinal desse jeito. Um ciclo ativo menor, ou seja, ele fica menos tempo ligado. E aqui embaixo o contrário. Tá vendo? Então aqui o sinal mais tempo desligado, mais tempo desligado e menos tempo ligado. Aqui embaixo é o contrário. Então agora aqui em cima eu vou ter 8 volts. E lá embaixo eu vou ter 12. Agora a diferença de potencial é tensão menor em cima e maior embaixo. Então a corrente agora vai circular no sentido oposto no alto-falante. Perceberam a diferença? Quando não tem áudio na entrada, nós teremos o PWM mais ou menos assim. Embaixo a mesma coisa. Então, 50% ligado, 50% desligado. Aqui 50% desligado, 50% ligado. Então vou ter 10 volts aqui e 10 aqui. Portanto, não há diferença de potencial, não teremos som no alto-falante. Tá? Então é assim que funciona o circuito de PWM. O PWM aqui dentro é produzido através de amplificadores operacionais comparando o sinal de áudio com uma onda triângulo, uma onda triangular. E aí, dessa comparação sai o PWM, que depende do sinal de áudio. Quanto mais potente for o sinal de áudio, mais vai variar o ciclo ativo, ou seja, maior vai ser o ciclo ativo aqui, menor aqui embaixo, quando o áudio for positivo. Quando for negativo, menor vai ser o ciclo ativo aqui em cima e maior aqui embaixo. Tá? E isso aqui vai alternando, aumenta o ciclo aqui, diminui aqui, aumenta aqui embaixo. De modo que eu sempre vou ter uma corrente circulando pelo alto-falante para produzir o som. Tá? Esses outros circuitos que tem aqui, por exemplo, esse capacitor e esse resistor aqui, eles formam o filtro Zobel. Esses filtros aqui servem para impedir que a bobina móvel do alto-falante oscile e acabe distorcendo o som. A mesma coisa vale para esses circuitos aqui, ó, tá? E a gente tem aqui capacitores, filtros e ruídos, que são esses capacitores aqui de valor menor. Os ruídos de alta frequência são jogados no terra, tá? Então, esse filtro LC é que vai transformar o PWM, que sai dos dois pinos do integrado, em tensão contínua, que vai alimentar, aliás, uma tensão que vai alimentar o alto-falante. Como a tensão vai variando o tempo todo, a gente vai ter corrente variando o tempo todo no alto-falante, tá? Muito bem. A saída de baixo funciona do mesmo jeito. Esse pino e esse, mesma coisa, funciona igual ao de cima, só que vão alimentar o tweeter aqui embaixo, tá? Esse circuito aqui, o filtro LC, vai transformar a PWM em sinal analógico para funcionar o alto-falante tweeter, tá bom? Muito bem. Funcionamento é exatamente igual. Aqui, pessoal, nós temos o capacitor de bootstrap. O bootstrap é um capacitor que ele vai ligado internamente num diodo. O diodo vai carregar ele através de um dos transistores de um dos MOSFETs, que aqui dentro eu tenho dois MOSFETs e um vai conduzir primeiro e depois o outro. Eles vão ficar alternando a condução. Quando um desses MOSFETs está conduzindo, esse capacitor se carrega
com uma tensão de aproximadamente 6 volts. 6 volts se carrega esse capacitor e quando inverte o semiciclo, a tensão aqui na saída se soma com a do capacitor e vai alimentar o gate de um dos MOSFETs para manter ele conduzindo, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui os dois MOSFETs. Os dois MOSFETs dentro do CI. Tá? Um vai ligado no 20 volts e o outro vai no terra. Aqui os gates. Aqui o driver dos gates. Né? Então o que acontece? Aqui a gente tem o capacitor de bootstrap, bem aqui, ó. E aqui tem um diodo. Aliás, o diodo vai aqui, ó. Aqui o capacitor do bootstrap e o diodo vai aqui, ó. O diodo vai aqui. Então o diodo vai ligado na alimentação. Muito bem, aqui o capacitor. Beleza. O diodo vai ligado na alimentação do CI. Não é essa aqui da saída, numa outra alimentação, no pino GVDD, tá? Que é uma tensão menor, em torno de 6 volts, tá? E aqui a saída. Então o que acontece? Quando esse transistor aqui entra em condução, ele vai ter 20 volts aqui, ó. Para ele continuar conduzindo, o gate dele tem que ficar maior do que o source. O gate desse transistor aqui ele tem que estar 6 volts maior do que o source para ele continuar conduzindo, porque senão ele desliga. Quando ele está desligado, quando vai para 20 volts aqui, quando chega uma tensão aqui, vai para 6 volts aqui, aqui já vai para 20. Então aqui tem que ficar em 26, tá? Para o MOSFET continuar funcionando, para ele não parar de funcionar. Então o que acontece? Quando o MOSFET de baixo conduz, que é o que vai ligado ao terra, o diodo vai carregar esse capacitor com 6 volts. Então o capacitor vai ter 6 volts aqui armazenados enquanto o MOSFET de baixo está conduzindo. Quando o MOSFET de cima conduz, o de baixo corta, e aí os 20 volts passam para cá. Se soma com 6 volts do capacitor, dá um total de 26. E essa tensão de 26 volts vai alimentar o gate aqui desse MOSFET. Então ele vai receber 26 volts, aqui vai ter 20, ele vai continuar conduzindo. O gate vai ter 26 e o source vai ter 20. Ele vai continuar conduzindo, tá? Então esse capacitor aqui de reforço da tensão do gate de um dos MOSFETs, chama-se bootstrap. Então a gente tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui e outro aqui, ó. Tá? Por que tem 4? Porque cada 2 MOSFETs tem um. Como aqui eu tenho 8 MOSFETs chaveadores, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu tenho um total de 4 capacitores. Cada capacitor serve para um par de MOSFETs. São 8 pares de MOSFETs, 2 para o canal, para o woofer e 2 para o tweeter, tá bom? Muito bem, então é para isso que serve o bootstrap. É uma tensão de reforço para um dos MOSFETs continuar a conduzir. Beleza? Então eu tenho alimentações aqui no CI, eu tenho uma alimentação aqui nos pinos 31 e 32, e eu tenho uma outra alimentação que vai no pino 17, 18 e 19. Essas alimentações pode ser 20 ou 17 volts, dependendo se o circuito vai ser alimentado pela fonte externa ou pela bateria, tá bom? Muito bem. Aqui, pessoal, a gente tem um sincronismo. O que é o sincronismo? É um sinal de clock gerado por esse circuito integrado que vai ser introduzido no CI de saída do canal direito. Ó. Tá vendo? O CI de saída do canal direito, o sinal vai entrar nele. Para que esses dois CIs trabalhem em perfeito sincronismo. Tá? Porque você tem um CI amplificando o canal esquerdo e um outro amplificando o canal direito. Então, é como se esse daqui fosse o mestre e esse daqui fosse o escravo, o master e
o slave, que é esse aqui de baixo, tá? Quem é que determina isso? Esse pino 8 aqui, ó, tá vendo? Esse pino 8, ele vai ligado no pino GVDD, que é uma tensão gerada dentro do circuito integrado. É a mesma tensão que carrega os capacitores bootstrap em torno de 6 volts. Essa tensão ela vai ser dividida aqui por 2 resistores. E o valor dessa divisão vai entrar aqui, ó, no pino número 8. Esse pino 8, ele significa duas coisas. Controlar o ganho do integrado e a condição dele, se ele vai ser o mestre ou escravo. Neste caso aqui, eu vou ter uma tensão em torno de 1,1, mais ou menos. Com 1,1 aqui, mais ou menos esse valor, 1 volt, né? 1 volt. Aqui é 6, então aqui é 1 volt. Então com 1 volt que eu vou ter aqui, o CI vai funcionar na condição de mestre, esse aqui, e o ganho dele vai ser 26 decibéis, tá? Agora, no outro aqui embaixo, ó, os resistores já são diferentes. Então a tensão aqui vai ser mais ou menos 4 volts. Ó, os resistores são diferentes. Então a tensão no pino 8 vai ser em torno de 4 volts. O que significa que o CI vai manter o ganho de 26, só que ele vai funcionar na condição de escravo, slave. Tá vendo? Ó? Ganho e a condição dele que é slave. Tá? Então, o que muda do pino 8 de um para o outro? A tensão de alimentação através de 2 resistores. O que o pino 8 determina? Ganho e a condição dele no circuito. Se ele é um master ou se ele é o slave, o mestre ou escravo. Tá? Por isso que são diferentes aqui esse pino 8. O pino 8 é o ganho e a condição dele. Legal? Muito bom. Beleza. Bom, agora nós vamos falar sobre a proteção. Esse circuito integrado, ele tem uma proteção, que é no pino 3, é a proteção fault. E tem uma outra, que é o desligamento do integrado, o shutdown Z. Essa condição fault é o seguinte, aqui dentro tem um MOSFET de dreno aberto. O que significa isso? Significa que em condições normais de funcionamento do integrado, em condições normais, aqui eu vou ter 3,3 volts. 3,3 volts. Eu vou ter um nível alto aqui, ó, 3,3 volts. Tanto no pino fault quanto no pino SDZ, que é o pino de shutdown, de desligamento. Tá? Esses dois pinos aqui vão ter 3,3. Quais são as condições que ele tem que ter, que tem que funcionar para eu ter os 3,3 aqui? Ele não pode esquentar demais, não pode ter curto-circuito interno em algum MOSFET, não pode ter curto-circuito nas caixas, não pode ter nenhum curto lá dentro, tá? Tem que estar tudo funcionando direitinho, para aí sim ele ter nos pinos 2 e 3 a tensão de 3,3 volts, tá? Muito bem. Se acontecer de ter algum curto-circuito lá dentro, se tiver algum curto-circuito lá dentro, ou caixa acústica em curto, ou excesso de calor, esquentou demais, os pinos 2 e 3 caem para zero. Caem para zero, o CI se desliga automaticamente. Por quê? Porque o pino shutdown Z, né? Pino shutdown Z, esse Z aqui é o símbolo de impedância, tá? O pino shutdown Z, ele vai para nível baixo e desliga o integrado. Isso quer dizer que a saída dele fica com impedância muito alta, tá? Que é a condição dele desligada. Então a condição dele desliga quando ele vai para zero, esse pino 2. E também esse pino 3 aqui, como ele foi para zero, ele é monitorado por um comando aqui, ó, amplificador SDZ. Ele vem daqui, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Ele vem daqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele vem desse CI auxiliar do processador de Bluetooth. E com esta informação, ele vai informar via data e clock ao processador BT, ó. Data e clock aqui, ó. Ele vai informar o processador de BT, que aí pode desligar o aparelho e indicar alguma falha nos LEDs. LED piscando, por exemplo, alguma falha do tipo, tá? Então, esse pino aqui é para informar esse circuito integrado, consequentemente, o processador de Bluetooth, se há alguma falha no áudio ou não, ou se o áudio está funcionando bem, tá?
E ele também tem uma autonomia para ele próprio zerar e desligar o amplificador de áudio, tá? Caso, por exemplo, você queira usar essa função, o processador de Bluetooth pode, por alguma falha, mandar ele desligar o amplificador de áudio, o pino SDZ. Tá? Então, esse pino aqui é um pino de proteção. Aqui inclui duas proteções juntas. O pino de proteção curto, curto externo, curto nos MOSFETs, que é as saídas. Esse pino vai para nível baixo, ele leva o SDZ, o shutdown a nível baixo, então ele desliga. Tá? Ó, aquilo que eu falei para vocês, o ganho de 26 decibéis, tá bom? Então esse pino aqui é proteção. O normal dele, 3,3. Se for para 0, ele entrou em modo proteção, tá? Então uma das coisas que você pode ver na hora que liga o aparelho, se esse pino aqui, ele vai para 0, fica em 3,3. Se ele for para 0, o CI vai se desligar, tá? Bom, a gente tem um mute aqui também. O CI pode ser mutado por aqui, ó, por esse comando, que passa por esse transistor e vai mutar aqui, ó, pelo pino 12. Esse comando do mute, ele vem aqui do processador BT, tá vendo? Do processador geral do Bluetooth. Tá vendo aqui, ó? Vai mutar o amplificador. Esse daqui e esse aqui de baixo também, ó. Que essa linha aqui é a mesma dessa, tá? Esse transistor aqui, ele é usado para mutar. Se esse CI tiver mudo, ou seja, não tiver saindo som, pode acontecer desse transistor aqui estar em curto. Se esse transistor entrar em curto, ele joga o pino 12 ao terra e joga também no outro CI. Jogando o pino 12 ao terra dos dois CIs, a saída de áudio não funciona, entra em modo mute. Então é bom observar também esse transistor aqui quando os dois CIs estão no modo mudo. Ou seja, quando não tem áudio nem de um CI e nem do outro. Tá? Então essas são as funções principais do CI de saída de áudio. Tá? CI de saída de áudio. Ó, tem umas linhas de passagem aqui embaixo, mas elas não pertencem ao amplificador de áudio. Esse daqui é um conector de LEDs, que a gente vai ver depois. E esse aqui é um conector de LEDs também da chave do equalizador. Tá? Então, em resumo de funcionamento. Resumo. Sinal de áudio analógico entre os pinos 4 e 10. O 4 para o woofer, o 10 para o tweeter. No CI eles vão ser amplificados, transformados em PWM. Os PWM vão sair pelos pinos 27 e 28, para o canal esquerdo, ou para o woofer, e 21 e 23 para o tweeter. Esse filtro passa baixa, essa bobina, esse capacitor vão transformar numa tensão analógica, aqui também, que vai fazer funcionar o alto-falante. Esses filtros aqui vão eliminar a oscilação da bobina do alto-falante, filtro Zobel, e esse filtro aqui é filtro de ruído de alta frequência. Como esses daqui, são filtros de harmônicos de frequência muito alta. Tá? Esses ferrite beads aqui em série com os alto-falantes. Alimentação. Esses são os pinos de alimentação. Aqui, ó, os capacitores de filtro, tudo direitinho aqui. Os capacitores de filtro vão filtrar a tensão que vai alimentar o CI de áudio. A tensão pode ser 17, bateria ou 20 volts rede. Aqui os capacitores de bootstrap que vão reforçar a tensão no gate de um dos MOSFETs em cada par necessário para que não haja distorção nenhuma no som. O pino 8 vai determinar o ganho do CI, no caso 26 decibéis, e se ele vai funcionar no modo Master, Slave, Mestre, Escravo, dependendo da tensão. Esse tem 1 volt, ele é o mestre, e o de baixo tem 4 volts, ele é o escravo. Essa tensão GVDD varia de 6 a 7 volts por aí, que é a tensão gerada dentro do integrado e que vai carregar os capacitores de bootstrap e ao mesmo tempo fornecer a tensão do modo do CI, ganho Master Slave. Tá? O clock sai daqui, ó, um sinal de clock que vem dentro do integrado, entre o pino 16 de um e 16 do outro, mantém o perfeito sincronismo de funcionamento entre os dois integrados. O mute é no pino 12 e os pinos 2 e 3, o pino 3 é fault, é proteção. Se entrar em curto algum transistor, algum MOSFET, algum outro circuito ou o curto externo
do fio do alto-falante ou do próprio alto-falante. Esse pino 3, ele funciona em 3,3 volts em condição normal. Quando tem uma falha dentro do integrado, ele cai para 0. O pino 2 é o pino shutdown do CI, ou seja, ele desliga o CI. E quando a falha que vai aparecer nos pinos 3 e 2, né, quando a tensão for zerada, o CI lá, o expansor de I/O, que nós vimos que vai ligado no processador de Bluetooth, vai receber essa informação para poder desligar o aparelho ou indicar que está tendo alguma falha lá na parte de áudio. Tá bom? Então, aí concluída a aula sobre o amplificador de áudio. O amplificador do canal direito funciona exatamente do mesmo jeito, mesmas ligações, mesmos componentes, mesmas entradas, mesma proteção, sincronismo. Isso aqui, ó, é conector de outras partes, tá? Então, é isso. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos estudar o pré-amplificador ou o processador de sinais digitais. Então, nos veremos na próxima aula.